Voltamos com o Vota Piauí Sabatina, hora certa, tribuna do piauí.com.br. Antes de começar com o candidato Daniel Solon, deixa eu chamar a sua atenção para o Cultura Agosto, que é o projeto da TV Antena 10, que comemora os 162 anos de Teresina. O primeiro evento acontece no Disseu Arco Verde. Atenção você do Disseu Arco Verde e de toda a região. Olha só o convite. Nos 162 anos da nossa capital, a TV Antena 10 presta uma homenagem com o especial Cultura Agosto. E nessa sexta-feira, dia 1º, a festa de aniversário de Teresina acontece na Praça Cultural do Dirceu. Música e muito humor pertinho de você. Cultura Agosto. Você me deixa o Cultura Agosto tem o oferecimento de SEV, ensino de verdade, resultado para a vida. Construtora Boa Vista, nova central de venda, Nossa Senhora de Fátima, onde funcionou o Jockey Club. Papelaria do Estudante, a primeira da turma. Vamos conhecer agora o perfil do sabatinado de hoje. Daniel Solon, 35 anos, é professor de jornalismo da Universidade Estadual do Piauí, UESP, mestre em História do Brasil e servidor do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA. Foi presidente da Associação dos Docentes da UESP e diretor de imprensa da entidade. Foi diretor regional eleito do Sindicato Nacional dos Docentes de Instituições de Ensino Superior e conselheiro universitário na UESP. Foi dirigente e fundador da Coordenação Nacional de Lutas, com lutas no Piauí. Na juventude, participou das lutas pelo Fora Collor, no movimento estudantil secundarista 1992, em Sobral, Ceará, onde nasceu e viveu até os 18 anos. Na UFIP, foi diretor de imprensa do Diretório Central dos Estudantes. Daniel Solon é candidato ao governo do estado pelo PSTU. Vai ser sabatinado pelos jornalistas Douglas Cordeiro, Feitosa Costa, Marcos Melo e Pedro Alcântara. Vota Piauí Sabatina. Você decide aqui. A partir de agora, sabatina com o candidato Daniel Solon. Candidato, obrigado pela presença. Prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu. Se o Gerson colocasse a trilha, ficava melhor para a sabatina. Ficou coordenador também do curso de comunicação. Comunicação social da UESP. Isso, verdade. Coordenador do Marcos Melo. Colega nosso, foi coordenador quando eu era estudante na UESP. Foi meu colega de redação. Também. Colega de redação do Pedro. Vamos lá, gente, vamos lá. Bora. Candidato, eu vou começar com uma pergunta que eu tenho feito a todos. E aí muita gente tem se esquivado de responder essa pergunta. Eu acho que o senhor não vai ficar em cima do muro. Eu estou com uma dúvida, pelo que se ouve dos candidatos, de saber realmente quem é de direita e quem é de esquerda, assim. Quem é a candidatura, não vou usar direita e esquerda, mas vamos usar quem é de situação e quem é de oposição nessa eleição, candidato, na sua opinião. Para só tentar fazer com que eu entenda isso e o telespectador também. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde aos que nos assistem agora. É bastante simples. O que, na verdade, o que a gente vê hoje são os mesmos grupos de poder que historicamente gerenciam o Estado que agora estão de alguma forma separados, mas separados pelo palanque. Mas o projeto é o mesmo. É o mesmo projeto de poder que vem sendo colocado há séculos no Estado do Piauí. Então, na verdade, Wellington Dias, Zé Filho, Mão Santa, eles estiveram até há pouco tempo no mesmo palanque, defendendo as mesmas ideias, estão na mesma base de apoio do governo Dilma. Portanto... O Zé Filho que rompeu, o Zé Filho. Na prática não rompeu. Basta ver que o PMDB está dentro do governo Dilma, inclusive com o vice, né? O vice da Dilma é do PMDB. Mas ele disse que apoia o candidato Aécio. Ele pode dizer várias coisas, né? Por conta da questão mais de disputa regional, ele está dizendo isso, mas na verdade, na prática... Ele ganha alguma coisa dizendo isso? Eu acho que tem que perguntar para ele qual é qual é a intenção dele em querer agora, de uma hora para outra,
se afastar do governo Dilma. Mas, assim, na prática, eles estão juntos e vão continuar juntos depois das eleições. Seria o quê? Só para entender, seria PSTU, PSOL, seria o PCO e o PPL, essas 4 candidaturas de oposição? A gente caracteriza que existem 3 candidaturas de esquerda, hoje disputando o governo, que é do PSTU, do PSOL e do PCO, e o restante é da direita tradicional. O senhor não... Inclusive, porque o programa do PPL, né, não é um programa... agora eu gostaria de saber do senhor o seguinte, o senhor não dá um desconto aí pelo fato de o candidato Zé Filho, mesmo tendo participado desses palanques, não ter ainda tido a oportunidade de governar, de estar apenas com 3 meses de governo? Ele não tem diferença, não? Os 3 meses de governo dele pode ser comparado com os 7 e pouco de Wellington, com tantos de Monsanto. Feitosa, você tá ficando com os cabelos brancos cada dia mais. E eu ficando careca, né? Mas... eu tô carecando também. O que a gente vê, você sabe mais do que eu, é que o Zé Filho não apareceu na política ontem. Ele está há muitos anos exercendo um mandato eletivo, faz parte de um esquema oligarca há muito tempo e ele sempre esteve no governo. Então não é que ele esteja agora sendo governador. Ele passou o tempo todo também agora recentemente no governo Wilson Martins, defendendo as mesmas propostas do Wilson Martins, que por sua vez defendeu as mesmas propostas de Wellington Dias, que continuou também a proposta do Hugo Napoleão e também anteriormente de Monsanto. Então é o mesmo projeto só, muda só quem quer sentar na cadeira. Mas o povo, pelo menos julgando pelas pesquisas, o povo está dizendo que o Wellington, pelo menos até aqui, né? Faltam 2 meses e alguns dias para a eleição, o povo está dizendo que o Wellington é diferente desses 2 aí. Olha só, a prática diz o contrário. O Wellington Dias, assim como o Wilson Martins, assim como Zé Filho, ele deu um tratamento muito ruim aos servidores públicos, por exemplo. A questão, por exemplo, da seca, que vocês colocaram agora há pouco, muito importante, de convivência com o semiárido, não teve avanço significativo com relação ao tratamento das demandas do povo do campo pela água, pela terra. Basta ver, por exemplo, se você procurar as entidades que trabalham com a questão do semiárido aqui no Piauí. A Cáritas, a articulação do semiárido. Basta ver que manteve-se a mesma situação de estrutura fundiária, porque a questão da água tem a ver com a questão da terra. E Wellington Dias, Wilson Martins, Zé Filho, mantiveram e estão mantendo a mesma estrutura fundiária que está expulsando o homem do campo e fazendo com que a pessoa sofra, inclusive com a questão da água. Hoje são mais de 200 municípios sofrendo com a falta da água. Isso poderia ser resolvido com políticas simples de barragens, barraginhas, cisternas, criação de pequenos animais, valorização da agricultura familiar e com reforma agrária. Mas, infelizmente, o Wellington Dias e os outros governos não avançaram na reforma agrária e também no acesso à água, que é um direito elementar. Pergunta do Marcos. Candidato Daniel Solon, o que o senhor acredita que na condição de governador do estado o senhor pode mudar em relação a esses outros governos com um decreto? O senhor assume qual o primeiro decreto que você diz assim, essa mudança eu quero fazer imediatamente no governo? Isso. Olha só, a gente vê como uma questão das prioridades. É importante a gente analisar a questão da política econômica que o governo do estado implementa ao longo dos anos. Analisem aí direitinho. Se você vai ver o balanço orçamentário de 2012, 2013 e dos anteriores, a gente vai ver quais são as verdadeiras prioridades do governo. Certamente não é a educação, a saúde pública, a cultura, a segurança, a geração de emprego, moradia. Geralmente é o Estado que vem sendo utilizado ano após ano para beneficiamento de grandes grupos empresariais. Olha um exemplo disso. No ano passado, tem uma pesquisa recente, aliás, em 2012. Em 2012, o governo do estado do Piauí deixou de arrecadar
180 milhões de reais em impostos dos grandes empresários. O Estado renunciou, fez uma renúncia de arrecadação desses 180 milhões de reais de impostos. Esse dinheiro está fazendo falta. Cadê a moradia? Cadê a saúde? Cadê o transporte? Cadê as escolas, né, que estão caindo aos pedaços? Né? Então, essa é a prioridade dos governos, beneficiar a iniciativa privada. Por outro lado, também existe toda uma lógica... Os governos chamam isso de desenvolvimento econômico, você não acha, não? Desenvolvimento econômico, certamente, mas para os grandes empresários. Essa aqui é a grande lógica. Se há política de desenvolvimento, não é para desenvolvimento social, é desenvolvimento para os grandes grupos econômicos. A previsão desse ano, aliás, do ano passado, ainda não foi visto ainda, era de que a renúncia fiscal do estado do Piauí saltaria de 180 milhões para 320 milhões de reais que deixaram de ser pagos pelos grandes empresários. Isso é uma prova clara de que, enquanto nós que pagamos aí o imposto, comprando feijão, comprando a farinha, comprando arroz, pagando o transporte caro, né? Todos nós pagamos impostos, mas os grandes empresários não pagam imposto nesse estado. Aí o senhor diz que vai cobrar esse imposto, então, vai revogar essas isenções, e os empresários dizem, pois nós vamos embora do estado. A gente vai ver... Timon. E aí a gente vai ver o amor que eles têm pelo Piauí. Né? Eles não vivem fazendo promessas e propagandas dizendo que nós amamos o Piauí é o nosso estado, Piauí terra querida. Vamos ver se de repente eles amam de fato o Piauí pagando o imposto que deveria pagar. Muito bem, candidato. Pedro Alcântara. Olha, vai perguntar aí? Não. O senhor atacou a questão da reforma agrária, o senhor atacou a questão do agronegócio, o senhor atacou a questão tributária. E o PSTU assumindo, qual é a garantia que o povo tem de que haverá essas reformas realmente no estado do Piauí? É simples. Basta ver, por exemplo, que o compromisso do PSTU é com quem o financia. No caso, a nossa campanha eleitoral, ela é financiada pelos trabalhadores, de forma voluntária, ajudando o partido, ao contrário das campanhas bilionárias que estão colocadas aí. Está chegando assim suficiente a ajuda dos trabalhadores para a sua campanha? Sim, a gente tem um apoio importante dos trabalhadores que acreditam no nosso projeto. Agora, veja só, um candidato que vai gastar 20 milhões de reais na campanha eleitoral como o Zé Filho, ele colocou aí. 3 milhões só em propaganda com o Duda Mendonça. De onde é que vem esse dinheiro? É dos grandes empresários, das grandes empreiteiras. Depois de eleito, caso seja eleito, tomara que não, tomara que quem seja eleito seja o PSTU, né? Quem vai governar? Para quem Zé Filho vai governar? Vai continuar governando para a FIEP, para os grandes empresários, enfim. Então, essa é uma garantia real. Olha só, 2 anos atrás a gente estava fazendo um debate aqui nesse espaço sobre Prefeitura de Teresina. O Firmino Filho recebeu a ajuda de campanha de uma empresa lá do Rio Grande do Sul, coletora de lixo. Recebeu 500 mil reais de uma empresa do Rio Grande do Sul. O que foi que aconteceu quando o Firmino Filho assumiu a cadeira de prefeito? Ele rompeu com a Sustentária, que é a empresa que fazia a coleta do lixo, e, a título de emergência, contratou sem licitação uma empresa coletora de lixo. Empresa essa que é sócia da doadora de campanha dele. Então é aí que começa a corrupção O senhor eleitoral. já comprovou isso aí? Isso está no TRE, na questão da prestação de contas. Eu digo a empresa ligação? contratada, a ligação com a empresa que fez a doação. Existe uma O ligação senhor já direta. tem a... Não é a mesma empresa que doou, porque ficava muito na cara, mas é a empresa associada à empresa que doou para o Firmino Filho. Então, é por isso que a gente diz, nós não aceitamos, nem queremos qualquer doação privada de campanha, porque é aí que começa a corrupção. Nós temos que levar em consideração, inclusive, aquele ditado, né? Quem paga a banda, escolhe a música. Se são os empresários que pagam a campanha, são os empresários que vão
dizer como é que o Você acha que governo é deve se tocar. impossível? Deixa eu só interromper aqui. É impossível. Eu quero chamar a primeira pergunta, porque na sabatina nós temos, esse ano, nessa eleição, candidato perguntando para candidato. Então vamos ouvir a pergunta que foi feita pelo candidato do PSOL, Maquilando Aquino. Veja. Sabemos que o problema da mobilidade urbana nas grandes cidades está justamente na dicotomia entre o interesse do empresariado e o interesse da sociedade em se usufruir do seu direito de mobilidade. Qual a solução que você daria para o problema da mobilidade urbana nos grandes centros urbanos? É interessante essa pergunta do Maquilando, porque a gente, lembrando aqui do que aconteceu no ano passado, em junho do ano passado, milhões de pessoas de norte a sul do Brasil foram às ruas para questionar, lutar por direitos. Educação, moradia, saúde, mas também a questão do transporte público. E olha só, aqui no Piauí, coisa que não tinha acontecido ainda, o povo de Altos bloqueou BR, o povo de União queimou ônibus, José de Freitas. Por quê? Porque não aguenta mais ser roubado por essa máfia de transporte. Aliás, no geral, foram umas 10, 12 cidades no Piauí que aconteceram manifestações. Na chamada RID, né? Grande Teresina, foi muita mobilização popular. E aqui também em Teresina, antes disso, já tinha acontecido a luta contra o aumento das passagens em Teresina. Mostra exatamente isso. Que o senhor acha que é exploração o preço das passagens? Porque os empresários têm reclamado bastante, inclusive, recentemente, eu ouvi o diretor da CETUT, ele dizendo que o transporte vai entrar num caos porque não está dando para bancar o sistema de transporte. O que o senhor acha disso aí? Na verdade, é jogo de cena. Por que ele não entrega, por exemplo, a concessão que ele tem? Por que ele não entrega? Isso é altamente lucrativo. Na verdade, é um verdadeiro assalto à população que se vê aí apertada nos ônibus, que não tem o mínimo de conforto. É uma tarifa caríssima, uma das mais caras do país, em consideração a questão do percurso. Como é que o PST vai tratar esse assunto? Nós vamos responder depois do intervalo comercial. Tem que fazer uma pausa, ficar a pergunta do Pedro para depois do intervalo. Nós vamos tratar ainda também, já que o candidato falou sobre as manifestações, e a pergunta que eu fiz ontem ao candidato Maquilando Aquino. Todas as pesquisas indicam que qualquer tema, você inclui lá, o que é que você espera das próximas eleições? Transporte. Transporte, todo mundo diz mudança. Todo mundo quer mudança. Cerca de 70% dos entrevistados de qualquer pesquisa defendem mudança. E saber por que essa mudança não está sendo carreada para os candidatos que são de oposição. E, tradicionalmente, não há, por exemplo, uma transformação desse desejo de mudança no voto. Em voto Esse é que é o na problema. oposição. O que está acontecendo? Já, não sai daí.